tava vendo o chat, peraí. Isso, sai e entra de novo. Aham. Prof, tá ouvindo agora? Agora sim. Ótimo. Tá, então o meu artigo era sobre o desenvolvimento de aplicativos e a sua contribuição na acessibilidade pública de deficientes. Consegue abrir a câmera, Yuri? Só um minuto. Tá, então o meu objetivo, vou abrir, prof. Uhum, ótimo. Que bom te ver. Fazer um esclarecimento acerca da função social que pode ser desempenhada por aplicativos que são voltados para a acessibilidade de pessoas com deficiência, deficiência de todos os tipos. Isso porque são várias maneiras que um software desse tipo consegue alterar a realidade de um deficiente, para que ele obtenha o melhor convívio social e se sinta mais incluso na sociedade. A justificativa é que o objetivo de número 11 da Agenda 2030 refere-se a cidades e comunidades sustentáveis, e tem como um dos seus enfoques, acho que é o 11.7, se eu não me engano, proporcionar acesso a espaços públicos e tornar as comunidades mais inclusivas para pessoas com deficiência. Então, tendo em vista a globalização e o amplo acesso das pessoas aos aplicativos, porque dificilmente uma pessoa hoje em dia não tem um smartphone, e todo mundo usa algum tipo de aplicativo, então é algo de fácil acesso para quem tem pelo menos a condição de ter um celular ou algo do tipo. Uhum. Aperta F5, Yuri, para a gente ver a apresentação. Ah, tá, professora, foi para outra tela que eu tô com duas. Hum, Agora tá aparecendo? sim, agora sim. Melhor. Tá, então, tendo em vista a globalização, é primordial que os aplicativos também tenham um olhar para as pessoas com alguma deficiência e tal, e não só para entretenimento, que é o que a maioria dos aplicativos tem como objetivo. O método foi, para minha pesquisa bibliográfica, levantamento de dados, foi pesquisar artigos científicos e livros, websites e revistas digitais, grande parte em revistas digitais, a documentação da Agenda 2030 da ONU e levantamento de alguns dados sobre população de deficientes e a realidade delas no censo do IBGE. Então, eu trouxe alguns exemplos de aplicativos que eu já tinha estudado anteriormente e eu achei legal colocar no projeto que já estão promovendo essa acessibilidade. Tanto que esse era um dos objetivos do meu artigo, trazer alguns exemplos que já são um sucesso nessa área. O primeiro seria o Be My Eyes, que ele possibilita que qualquer pessoa, através de uma videochamada, auxilie um indivíduo que tem alguma deficiência física, ou que prejudique a visão dele e ele não consiga analisar o espaço ao redor dele, por exemplo. Ai, que legal. É uma rede, funciona como uma rede social, é uma comunidade aberta, e qualquer pessoa pode se candidatar, ser um voluntário e auxiliar, por exemplo. Uma pessoa, por exemplo, com daltonismo, ou que não consiga, por exemplo, nessa primeira imagem aqui da divulgação mesmo, se a pessoa não conseguir diferenciar o que seria, por exemplo, aqui tem uma de leite de coco e uma de extrato de tomate, por exemplo. Uma pessoa que não consegue diferenciar, então ela pode solicitar ajuda no aplicativo e sempre tem pessoas online para ajudar. Que legal. Ou, por exemplo, uma pessoa que não tem, até uma pessoa que não tenha, que tem uma deficiência visual, ela pode ativar pelo comando de voz e fazer uma pergunta que o aplicativo vai tentar ajudar da melhor forma possível. Uhum. Ou, por exemplo, se ela for alérgica a alguma coisa, uma pessoa que tem deficiência visual prejudicada, ela não consegue ler, por exemplo, as informações dos componentes do leite, que como é a terceira imagem. Então, alguma pessoa pode ajudar ela a ler e tal, para ver se ela não é alérgica a nenhum componente, para ver se ela pode tomar tranquilamente.
É bem útil para pessoas idosas. Sim, que vivem sozinhas, né? Pois é, não tem ninguém para ajudar, então pode fazer uso desse aplicativo. Uhum, Que a tradução livre dele é Seja Meus Olhos. uhum, O segundo aplicativo que eu trouxe seria o Guia de Rodas. É um aplicativo brasileiro. Na verdade, os três aplicativos que eu trouxe são de desenvolvimento brasileiro. uhum, Eu preferi pegar alguns nacionais porque se assemelha mais à nossa uhum, realidade. uhum, O Guia de Rodas ele funciona similarmente ao Google Maps, que mostra lugares e instituições que você pode visitar, só que ele é mais voltado a pessoas com deficiência física, por exemplo, cadeirantes. uhum, Ele permite a avaliação dos estabelecimentos em relação à acessibilidade do ambiente, disponibilizando essas informações em uma espécie de comunidade, com o fim de auxiliar pessoas com dificuldades de locomoção ou deficiência física a encontrar um lugar que lhe proporciona fácil acesso e comodidade. uhum, Lugares em que ela vai se sentir melhor do que um lugar que ela tenha que ficar pedindo ajuda para as pessoas e tal. uhum, Ele funciona uhum, bem parecido com a seção de lugares do Google Maps ou de outros aplicativos de navegação, só que ele tem essa estrutura de comunidade em que várias pessoas podem comentar e se ajudar. É uma via de mão dupla. É bom para as empresas que estão cadastradas e bom para as pessoas que têm alguma deficiência, porque a empresa que tiver uma melhor acessibilidade, for mais inclusiva para o público deficiente, vai se destacar mais, e a pessoa que tem alguma deficiência vai ter mais facilidade em achar um lugar melhor para ela ir. Por exemplo, for um restaurante, um posto médico, um hospital, ela vai ter informações sobre como é a acessibilidade daquele local. uhum, E qualquer pessoa pode avaliar e qualquer pessoa pode ser registrado no app. uhum, E o terceiro aplicativo, acho que ele é o mais conhecido, que é o HandTalk, que ele é praticamente um tradutor de bolso. Ele tem um intérprete 3D, que é esse bonequinho aqui, que é o Google, uhum, e ele faz a conversão de qualquer texto, ou tu pode usar o microfone, qualquer texto, ou mensagem de voz, ele converte para a linguagem brasileira de sinais. Você vai colocar a frase, por exemplo, ou falar para o microfone do celular, e ele vai mostrar quais são os sinais para te transmitir aquela mensagem, por exemplo, para uma pessoa que seja deficiente auditiva. Eu uhum, acho que ele é um aplicativo brasileiro, totalmente brasileiro, tanto que a plataforma dele suporta apenas Libras, e ele se destaca bastante no Brasil por causa de esse dado aqui do Censo 2010. Pessoas que sabem Libras são minoria na sociedade, isso já é algo bem uhum, claro. E esse dado aqui, 9,7 milhões de deficientes auditivos, isso em 2010, no censo 2010. Isso já deve ter aumentado bastante. Por exemplo, eu fiz um projeto parecido com esse na minha escola, eu precisava fazer um projeto na formação do ensino médio, e da escola inteira eu só tinha uma aluna que sabia Libras. Em torno de quase 200 alunos, e apenas uma aluna sabia Libras na escola inteira, que uhum, mostra bastante essa diferença, essa desigualdade, que geralmente as pessoas que são deficientes auditivas, elas só se comunicam entre si. sim, São poucas as pessoas que têm conhecimento. uhum, Eu vou mostrar um videozinho introdutório para ter uma ideia de como ele funciona e da importância dele. sim. Tô baixando já o aplicativo. É bem interessante. Ele tá bem baixinho, não sei por que que... Show.
Mexer no som aqui. Melhorou? Muito pouco, não sei como que a Laura conseguiu projetar antes que saiu bom o som. Agora não tá. Desculpa, professora, o que foi? Eu acho que tu tem que tirar o fone de ouvido e deixar Tá. sem. Daí tu começa do início. Tira o fone porque a gente precisa escutar o áudio que sai da. Tira o fone do teu computador ali, o cabo. Eu acho que é assim, não sei, o pessoal pode ajudar. Eu não sei bem, porque eu tenho o voice meter para passar para os outros. Deu para assistir, prof? Sim, sim, deu para a gente assistir. Só não deu para escutar nada, mas eu acho que também não importava, né? É, falava algumas coisas bem importantes, mas não É, sei. Eu desliguei tudo que tava aqui, deixei só o vídeo rolando e acho que não funcionou. não sei que o pessoal faz sem o voice meter, porque não, até a Laura que estava projetando antes, ela teve que sair, mas não Eu vou sei. colocar Não o sei. link, se alguém quiser assistir, assista também Isso, depois da apresentação. isso aí. Aham. Mas muito interessante, muito interessante. Acabou a tua apresentação? Ainda não. Tá, então continua. Tá, então esse foi o. Aí, em relação ao 11º objetivo do desenvolvimento sustentável, ele aborda cidades e comunidades sustentáveis. E, dentre outros tópicos, tem o tópico de tornar espaços públicos mais inclusivos, seguros e acessíveis para pessoas com deficiências especiais. Uhum. Então, os aplicativos, como uma conclusão, eles podem desempenhar um papel valioso na concretização desse objetivo, porque, como o acesso deles já é globalizado, é praticamente um dever social da humanidade desenvolver e divulgar aplicativos também para outras finalidades, como a inclusão social, não apenas entretenimento. Uhum. E, através desses softwares, pessoas com deficiência podem se sentir muito mais acolhidas em sociedade. Uhum. Porque a maioria dos aplicativos não tem nenhum meio
de fornecer acessibilidade para uma pessoa com alguma deficiência. Uhum. A maioria só pessoas que não têm, por exemplo, uma deficiência visual, auditiva ou motora, conseguem fazer uso. Então, se tivesse mais aplicativos que fossem acessíveis a esse público, eles iam se sentir muito mais inclusos na sociedade. Com certeza. Peraí, deve ter fechado quando eu saí do vídeo. Então, eu botei também que a partir dessa pesquisa poderiam ser realizadas outras, como analisar diversamente o papel dos aplicativos na sociedade. Eles têm muito a oferecer, mas também têm os seus contrapontos. Desse modo, poderia-se buscar um ponto em que certas funcionalidades passam a gerar dependência, ao invés de melhorias para a vida dos seus usuários. Que muitos aplicativos eles oferecem muita comodidade aos usuários, mas a certo ponto eles fazem os usuários ficar dependentes deles. Então, teria que analisar partes desses aplicativos, até onde eles são úteis e até onde eles fazem com que as pessoas fiquem dependentes deles. Por exemplo, o RedTalk ele é muito bom, mas talvez com tanta facilidade de acesso, as pessoas acabem abandonando aquela ideia de aprender Libras e se comunicar sem um aplicativo. Por exemplo, no momento que tu não está com o celular junto. Sim, daí dá um apagão da bateria e a gente fica sem poder se comunicar. Por exemplo, no meio da conversa e aí ninguém mais se entende. Por outro lado, a gente vai aprendendo, né? Conforme vai... Sim, ele tem uma aba, pelo menos quando eu dei uma pesquisada nele, ele tinha algumas abas que tu ia podendo aprendendo, assim, o básico, tu ia colocando, tipo, o básico lá, e ele ia te mostrando como é que era e tal, e daí tu pode ir aprendendo como é que faz alguns sinais. Se tu usar bastante, tu vai acabar aprendendo alguma coisa. Bom, e aqui tem as referências, então, em ordem alfabética elas estão, que eu usei de a maioria de revistas, Centro de Informações das Nações Unidas, o Censo Demográfico, tem bastante referência. Oh, excelente, excelente. Era isso.